Olá, amigos do Saber Direito, estamos mais uma vez aqui para falar de Juizado Federal com os senhores. Meu nome é Arsênio Brauner, eu sou defensor público federal no Rio de Janeiro, titular do 4º Ofício Cível. Já estou há tanto tempo no Rio que a minha filha, inclusive, lá nasceu. Então eu sou um carioca já com jeito, né, de gaúcho. Hoje nós vamos falar sobre legitimidade, comunicações e competência. Tema muito importante para juizado federal. Por quê? Porque se eu não sei quem são as partes legítimas, se eu não sei como comunicar processualmente essas partes, se eu não sei como delimitar competência, como eu vou processar uma demanda em juizado federal? Fica um pouco difícil. Eu tenho aqui, acompanhando-me nessa aula, 3 alunos que eu gostaria de trazer aos senhores: a Fernanda Silveira, o Guilherme Duarte e a dona Tessia Bispo. E nós vamos começar a falar agora já do e-mail que os senhores têm para resolver qualquer dúvida que os senhores queiram. Se os senhores quiserem ter qualquer contato sobre dúvida, os senhores mandem um e-mail para saberdireito@stf.jus.br, saberdireito@stf.jus.br. E os senhores, delimitando muito bem para o professor Arsênio, para a matéria de juizado federal, aula 2, por exemplo, os senhores poderão ter a resposta à pergunta que os senhores desenvolverem. Fora isso, eu tenho um Twitter, contato automático, pessoal com os senhores, @Arsênio Brauner, @Arsênio Brauner, Arsênio com C, Arsênio Brauner. Bom, nós vamos passar a nossa aula diretamente e começamos com legitimidade. Escrevam no caderno dos senhores ou botem nos notebooks dos senhores. Legitimidade. Então podem escrever no caderno: a legitimidade é o poder de estar no contraditório. Seja no polo ativo, seja no polo passivo. Seja no polo ativo, seja no polo passivo. Então, eu vou perguntar aos senhores: quem pode ser autor em juizado federal? Quem pode ser autor em juizado federal? Didaticamente, nós vamos caminhando e vamos identificando quem pode ser autor em juizado federal. E a resposta nos é dada por um artigo legal, pelo artigo 6º, inciso 1º da Lei 10.259. A resposta nos é dada pela própria lei, pelo 6º, inciso 1º da Lei 10.259. Então, nós vamos ter que admitir que, claramente, como a linha A, pode ser autor em juizado federal as pessoas naturais. Pessoas naturais são aquelas que têm personalidade jurídica. A partir de que momento nós temos personalidade jurídica? A partir do nascimento com vida. Então, quem nasce com vida é pessoa natural. Tanto que o exame que se faz para ver se a pessoa é natimorta ou se ela nasceu com vida, a docimásia hidrostática de Galeno, é mergulhar no caso, o pulmãozinho deste recém-nascido numa substância. Se ele boia, a pessoa nasceu com vida. Se ele afunda, ela não nasceu com vida. É um exame muito simples e que nos dá essa saída. Se chama docimásia hidrostática de Galeno. Agora, observação. Observação. Principalmente com o concurso do MPF na porta, como nós estamos, né? Os nascituros, para a corrente majoritária, têm expectativa de direito que pode ser protegida pela representante legal. Os nascituros têm expectativa de direito que podem ser protegida pela representante legal. E para autores como a Maria Berenice Dias, muito respeitada agora, principalmente quando na banca do MPF nós temos claramente uma tendência humanística, né? Eu posso dizer que quem fizer MPF tem que defender que o nascituro tem direitos, inclusive, como direitos aos alimentos. Isso é altamente controvertido, é minoritário, mas quem for fazer MPF tem que cair pelo caminho da Maria Berenice Dias, com certeza,
porque a doutora Duprá, ela tende a defender minorias, ela tende a defender hipossuficientes com muita incisividade. E ela é um dos principais nomes da banca, está certo? Então, o nascituro, ele tem a personalidade processual, porque ele tem expectativa de direito, mas para alguns, como a Maria Berenice Dias, ele tem até direitos, como, por exemplo, o alimentar. Agora, eu também tenho que ter cuidado com o enunciado do FONAGEF. Há um enunciado do FONAGEF que permite que espólio, anotem, por favor, há um enunciado do FONAGEF que permite que espólio, é o enunciado 82, permite que espólio seja autor em juizado federal. E o espólio não tem personalidade jurídica. Então, ele trabalha também com personalidade processual. Se eu permito que o espólio seja, eu estou abrindo a porta para todos que têm personalidade processual na minha interpretação. Então, eu estou abrindo uma porta aí que abrangeria também condomínios, né? Massas falidas, que eu acho mais complicado. Mas abrangeria condomínios, abrangeria aí todos os entes de personalidade processual. Cabe também trazer aos senhores que em juizado federal, excepcionalmente, nós podemos ter o exercício de direito-função. O que é direito-função? Anotem, por favor. Direito-função ocorre quando um órgão público defende suas prerrogativas em juízo. Exemplos, MP, defensoria, etc. e tal. Isso pode acontecer em juizado? Pode. Pode acontecer em juizado. Vamos dar um exemplo disso? Olhem para mim. Hoje, a Defensoria, pela Lei Complementar 80, modificada pela Lei Complementar 132, tem direito à remessa. Vamos supor que um juizado ainda não esteja informatizado, trabalhe com processo físico e negue remessa à Defensoria. O que o Defensor Federal pode fazer? Interpor um mandado de segurança na turma recursal. Ele vai interpor como autor. E vai interpor com base em quê? Em direito, hífen, função. Porque a Defensoria não é pessoa jurídica. A Defensoria é o quê? É uma desconcentração administrativa. É um órgão, como o Judiciário, como o Ministério Público. É como se esse corpo fosse a União e eu tenho a mão a Defensoria, o braço o Ministério Público, o cotovelo é o Judiciário. Tem como dizer o que é mais importante? Não, porque a organicidade claramente deve ser respeitada. Entenderam? Mas cada órgão tem a sua função. E cada órgão leva para frente. Agora, algum órgão, eventualmente, se falhar, gera menos problemas. Se eu perder um dedo, eu tenho outros 9. Agora, se eu perder os 2 olhos, eu não enxergo mais. E com a união acontece a mesma coisa. Não é verdade? Bom, mas sem aqui trazer nenhum tipo de poesia, que eu já sou meio poético, né? Passemos a falar agora das pessoas jurídicas que podem ser autoras em juizado. Vamos anotar. As pessoas jurídicas que podem ser juizado se dividem em 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo das microempresas. O primeiro grupo é o grupo das microempresas. Agora, ponto e olhem para mim. O que é microempresa? A lei me diz o que é microempresa. Então, abra um parênteses. É aquela que tiver rendimento bruto. O que é bruto? Total. É aquela que tiver rendimento bruto menor que R$240 mil por ano. É pequena mesmo, né? Porque se eu estou falando em rendimento bruto, eu estou contando até os custos. Está certo? Até R$240 mil ao ano. Bom, e por um enunciado do FONAGEF específico, elas deverão comprovar
isso em juízo. Elas devem comprovar isso em juízo. Isso é, além de elas demonstrarem que elas têm, que elas são microempresas, elas devem comprovar, fazendo o quê? Abrindo seus livros e demonstrando isso em juízo. Vamos anotar. É essencial a comprovação, do rendimento bruto. Tranquilo? Estamos juntos? É essencial a comprovação do rendimento bruto. Então, essa microempresa vai ter que abrir os livros em juízo, sim ou não? Vai ter que levar pelo menos a declaração de pessoa jurídica quanto a seus rendimentos anuais. Bom, agora, nós temos também as empresas de pequeno porte. Vamos anotar, a linha B. As empresas de pequeno porte. E as empresas de pequeno porte são aquelas que tiverem rendimento de 240 mil a 2.400.000 anuais. Aí eu já estou abrangendo muita gente. De 240 mil a 2.400.000 anuais. Não esqueçam, vírgula, devidamente comprovados esses rendimentos brutos. Devidamente comprovados esses rendimentos brutos. Como? Escrituração, declaração de pessoa jurídica e como queira. Está certo? Mas a determinação nesse sentido pela reunião dos juízes. Tranquilo? Bom, então recapitulando para ficar claro, quem pode ser autor é a pessoa natural, é o nascituro, é entes com personalidade processual, como disse ao senhor, e cheguei a citar um enunciado inclusive que permite que o espólio seja, e entes com direito e função. Me dê um exemplo aos senhores da Defensoria Pública em uma negativa de remessa. Trouxe aos senhores também as microempresas e as empresas de pequeno porte. Tranquilo? Agora passamos a quem pode ser réu. Quem pode ser réu em juizado federal? Bom, aqui nós vamos ter que fazer uma diferenciação didática, meramente didática. Meramente didática. Qual seja a diferença entre réus típicos de réus atípicos? A diferença entre réus típicos de réus atípicos. Quem são os réus típicos da Lei 10.259? Vamos anotar. Os réus típicos da Lei 10.259 são União, autarquias, fundações públicas, empresas públicas. Empresas públicas. Então eu vou repetir. União, autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Quem da dita administração indireta eu estou excluindo do juizado especial. Isso fique bem claro aos senhores. Sociedade de Economia Mista Federal não é ré típica de juizado federal. Anotem. Sociedade de Economia Mista Federal não é ré típica de juizado federal. Estamos juntos? Muito bem. E nós temos algumas consequências disso. Eu vou citar duas aos senhores. Primeira consequência que nós temos disso, que está no enunciado 12 do FONAGEF, que é o encontro dos juízes federais. A primeira consequência dos réus típicos está no enunciado 12 do FONAGEF. Os réus típicos não podem apresentar pedido contraposto. Anotem, por favor. Enunciado 12 do FONAGEF. Os réus típicos não podem apresentar pedido contraposto. Por que os réus típicos não podem apresentar pedido contraposto? Porque o juizado foi construído para o acesso à justiça das pessoas e não para facilitar o acesso à justiça governamental.
Ele foi construído para que o governo sofra as demandas de forma mais rápida e não para que o governo pudesse interpor demandas de forma mais rápida. Por exemplo, nas suas cobranças, o governo se sujeita, na maior das vezes, a 6830, a Lei de Execuções Fiscais, que hoje é muito mais demorada do que uma execução extrajudicial comum. Por exemplo, eu exijo, por informativo do STJ desse ano, eu exijo garantia para embargos. Se eu trabalho com uma execução extrajudicial comum, exige-se garantia para embargo, sim ou não? Claro que não. Então, em vez de eu proteger o governo, processualmente, eu acabo protegendo o cidadão. E é o caso específico do Juizado Federal. É uma política afirmativa em prol da pequena causa do cidadão contra o governo. Tranquilo? Agora, temos que ter cuidado. Pelo seguinte, o enunciado 21 do FONAGEF permite que nós tenhamos réus atípicos em litisconsórcio necessário com os típicos. Então, vamos supor que uma pessoa tenha litisconsórcio necessário com a União, que o Banco do Brasil tenha litisconsórcio necessário com a União. Ele poderá ser réu no GEF, sim ou não? Claro que sim, mas ele será réu atípico. Ele será réu atípico. E nesse caso, sendo réu atípico, ele pode apresentar pedido contraposto. Na prática é muito difícil, mas ele pode apresentar pedido contraposto. Sendo réu atípico, o pedido contraposto é possível, anotem isso. Aí nós vamos ter outra peculiaridade interessante a ser trazida. E a outra peculiaridade interessante é a seguinte: nos juizados estaduais, os incapazes não podiam ser parte, porque eles não podiam conciliar, os seus direitos eram indisponíveis. Bom, o enunciado 10 me afirma do FONAGEF, anotem, o enunciado 10, vejam, só estamos em enunciado do FONAGEF, por quê? O que cai em prova? Enunciado do FONAGEF. O enunciado 10 do FONAGEF me indica que os incapazes podem ser réus atípicos em juizado federal. E aqui passamos a analisar, vocês estão vendo, os enunciados. E temos que ter cuidado quando os enunciados esbarram em Tribunal Superior. Aí nós vamos para quem? Para o Tribunal Superior, seja o STJ, seja o STF. Mas então os réus atípicos podem ser incapazes, sem problema nenhum, desde que representados ou assistidos. Sem problema nenhum. E mais, segundo o enunciado 81, o incapaz pode conciliar, desde que o Ministério Público esteja presente na audiência. Então, podem anotar, segundo o enunciado 81 do FONAGEF, o incapaz pode conciliar desde que o Ministério Público esteja presente nessa audiência. Bom, aqui eu vou falar 1 minuto sobre isso só, e é mais o professor de processo civil que vem à tona sempre, né? O MP Custos Legis atua de 2 formas no nosso processo civil. Não sei se vocês sabem disso. Se não sabem, façam observação e uma caixinha de diálogo. São chamadas notas de e-mail, usadas hoje muito, né, por grandes editoras. Observação. O MP Custos Legis pode ser ou parte pública autônoma, quando tutela interesse público primário, ou parte pública autônoma, quando tutela interesse público primário, ou assistente diferenciado de incapaz. Ou assistente diferenciado de incapaz. Ponto e mais uma frasezinha para a gente encerrar esse raciocínio. A diferença é que a independência funcional do assistente diferenciado, a diferença é que a independência funcional do assistente diferenciado só atua em prol do incapaz.
só atua em prol do incapaz. Vários informativos do STJ já disseram isso, quanto a recurso, quanto a nulidade processual. Estamos entendendo? E em juizado a regra é diferente, não caímos no CPC. E aqui vai ser muito importante, porque se eu estiver fazendo um acordo que tem alguma nulidade, mas aquela nulidade beneficia o incapaz, o promotor vai trazer ela à baila, no caso, o procurador da República vai trazer ela à baila, sim ou não? Não. Porque a sua atuação é em prol de quem? É em prol do incapaz. É exatamente em prol do incapaz. Estamos entendendo? Bom, então nós passamos também agora a identificar a capacidade postulatória em juizado especial. Vamos anotar. Capacidade postulatória em juizado especial, na medida em que identificamos quem pode ser autor e quem pode ser réu. Em primeira instância, o que é primeira instância? O que é primeira instância? Até, abre parênteses, até o recurso inominado, fecha parênteses. Em primeira instância, a parte pode litigar no polo ativo sem advogado. Até 60 salários mínimos. Então, em primeira instância, até o recurso inominado, a parte pode litigar no polo ativo até 60 salários mínimos sem advogado. Por isso que aludi na primeira aula que nós depositamos Defensoria Federal modelos de petições iniciais para que algumas pessoas possam desenvolver processos puramente jurídicos sem advogado na primeira instância. Só que o juizado ele é todo de primeiro grau, mas ele tem uma segunda instância, tem a turma recursal. E qualquer recurso à turma depende de advogado. Anotem, por favor. Qualquer recurso à turma dependerá de advogado. Dependerá de advogado. É como se a turma ela precisasse de uma chave, e a chave para abrir a porta da turma só o advogado tivesse. É uma imagem boba que eu faço, mas o aluno não me esquece. Só o advogado tem a chave da turma recursal. Agora, do juizado, não há necessidade de chave, ele está aberto a todos. Estão entendendo? Agora, observação. Há um recurso que a parte pode interpor sem advogado. Que recurso é esse? Os embargos declaratórios. Anotem isso, que isso é uma pergunta que em prova oral destrói qualquer candidato. Há um recurso em juizado que pode ser realizado sem a presença do advogado. Qual é esse recurso? É o recurso de embargos declaratórios. É o recurso de embargos declaratórios. Nós vamos falar sobre esse recurso tipicamente, por isso que eu deixo de me aprofundar. Eu deixo de me aprofundar nas peculiaridades do recurso em foco. Tranquilo? Bom, agora, nós temos uma novidade na Lei 10.259 que pode gerar alguns problemas. A novidade é a seguinte. Ela permite que pessoas sejam representadas por quem não é advogado, desde que expressamente eu autorize a pessoa a me representar. Isso fez com que alguns líderes comunitários começassem a cobrar para interporação em juizado, sem ser advogado. Por quê? Porque a lei dava essa possibilidade, sim ou não? Teoricamente dava. Aí vem o enunciado 83 do FONAGEF, afirmando que a representação de quem não é advogado deve ser a poucos processos e gratuita, evitando exatamente esse tipo de exploração. Então vamos reiterar o que eu estou falando que é importante. Em juizado, anotem, é possível a representação por quem não é advogado. Olha que loucura. É possível. Por quem não é advogado. No entanto, o enunciado 83 do FONAGEF,
limita essa representação impedindo que ela seja onerosa, e limitando o número de processos. Bom, aí vocês vão me perguntar assim, Arsênio, qual é o limite? O limite é subjetivo, depende de cada TRF a sua regulamentação. Alguns TRFs limitaram em 5 processos, outros TRFs limitaram em 2 processos, não há uma uniformidade quanto a essa limitação. O que sabemos é o seguinte, isso é claro, há limitação para evitar exatamente essa cobrança por atuar em juizado sem ser advogado. O que vinha sendo feito, principalmente em Rio, São Paulo, Porto Alegre, isso chegou a ser identificado. Líderes comunitários cobrando 10% do valor da causa para interpor uma ação em juizado, sem serem advogados. Então, o enunciado do FONAGEF fulminou isso. Título, comunicações processuais. E vamos adiante. E a gente sempre vai andando. A passos curtos, mas vai andando. Nós temos 2 tipos de comunicações processuais em juizado federal. Temos citações e intimações. Em juizado federal, eu repito, nós temos 2 tipos de comunicações processuais. Nós temos as citações e nós temos as intimações. Esses 2 tipos. Tranquilo? Bom, se eu analiso o artigo 8º da Lei 10.259, vamos anotar. Se eu analiso o artigo 8º da Lei 10.259, em seu parágrafo 2º, artigo 8º e seu parágrafo 2º da Lei 10.259, e os enunciados 26 e 3 do FONAGEF, eu concluo que as comunicações serão prioritariamente virtuais. Processo eletrônico. Agora, ponto e olhem para mim. Quanto a citações, os procuradores federais e os AGUs, ainda por tradição, vêm sendo citados pessoalmente, por respeito às suas leis orgânicas. Então, por tradição, podem anotar, por tradição, os procuradores federais e os AGUs, que são quem vai defender os réus típicos, né, que são os órgãos públicos que defendem os réus típicos, ainda são citados pessoalmente. Citado pessoalmente é citado por oficial de justiça. E o grande argumento é o respeito à lei complementar, que alicerça cada carreira. Agora, podem continuar. A intimação em TRFs como o da 2ª região, estou dando um exemplo, que é onde eu trabalho, está certo? As intimações em juizado são todas virtuais. Agora, ponto e olha para mim. Nós temos enunciado do FONAGEF afirmando que os procuradores federais não teriam prerrogativa de intimação pessoal em juizado especial. Agora, isso quer dizer que a intimação pessoal não seria exigida em juizado especial. Tranquilo? Só que eu vou além com os senhores. As comunicações pessoais, elas têm força, elas equivalem a comunicações pessoais, por força de lei, por força do artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico. Então, elas têm força pessoal. Mas eu precisaria força pessoal? Não, mas ela já tem. Vamos anotar? A intimação em processo virtual,
ocorrerá virtualmente. E abram parênteses, procedimento a ser explicado na próxima aula, na aula de amanhã. Que eu vou falar do procedimento, eu falo do procedimento da intimação e da eventual citação. Entretanto, em juizados federais, não é permitida a exigência de intimação ou citação pessoal. Em juizados federais, não é exigida a exigência de citação ou intimação pessoal. No entanto, mesmo que houvesse tal exigência, a comunicação virtual equivale a pessoal. Anotem isso. No entanto, mesmo que houvesse tal exigência, e troquei de câmera por gosto para ficar mais perto do senhor, para o senhor ver a importância desse ponto da matéria que eu estou trazendo, a comunicação pessoal equivale à virtual. Então, isso fica muito evidente hoje, que escraviza MP de Defensoria Pública, AGU, a cuidar seus e-mails funcionais. Por quê? Porque é nos e-mails funcionais que recebemos todas essas comunicações processuais. Claro que em termos de Defensoria Federal, isso é feito pela Secretaria, que é uma espécie de cartório de defensoria. Acredito que no MP e na AGU também seja. O defensor, ele não tem como controlar, por exemplo, eu tenho 1.500 processos em primeira instância em andamento no Rio de Janeiro atualmente. Eu sei que se eu trabalho com um paralelo em justiça estadual, onde eu encontro juízes com 20 mil processos, 30 mil, é até pouco, né? Mas não é pouco, é bastante processo. Então, se eu não tenho uma ajuda de um serviço de assessoramento, de secretaria, as comunicações, elas cairiam em mim como uma cascata. Então, os órgãos públicos se equalizaram nesse sentido e isso já está plenamente sendo realizado, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, que é onde trabalho. Posso dizer aos senhores que eu sou comunicado em termos processuais, em 90% dos processos, não só em juizado, via virtual. O TRF da segunda vem fazendo um excelente trabalho na virtualização dos processos. Processos de 95 já foram escaneados e estão virtuais. Uma coisa impressionante, né? Então, vai aí o aplauso ao trabalho do TRF da segunda região, e eu personalizo na figura de um juiz, né, que é um grande amigo meu co-autor, estamos fazendo juntos aí uma obra de processo civil, Dr. Eric Navarro, receba um abraço meu aí, personificando o TRF da segunda região nesse belo trabalho, já que ele vai ser coautor dessa obra de processo civil minha o ano que vem, né? Vamos trazer o nome do Eric também. Bom, os prazos, vamos anotar, os prazos, tratando-se de juizado federal, os prazos, tratando-se de juizado federal, sempre serão simples. Sempre serão simples. Seja para poder público, seja para a defensoria pública. Seja para poder público, seja para a defensoria pública. Isso está no artigo 9º da Lei 10.259, isso está no artigo 9º da Lei 10.259, e para a Defensoria Pública ainda temos o enunciado 53 do FONAGEF, para não haver dúvida. Para a Defensoria Pública ainda há o artigo 53 do FONAGEF, que afirma claramente que os prazos para a Defensoria serão simples. Nós vamos ver, quando eu falar sobre procedimento com os senhores, que ter prazo simples para a Defensoria Pública é bastante complicado. Porque vejam, no momento que o assistido chega ao setor de atendimento, o processamento, com certeza, já não tem mais 10 dias para recurso inominado, já tem 6 dias, 5 dias. Isso tem que chegar no meu gabinete de forma urgente, porque senão eu vou ter quanto tempo para eu poder trabalhar? Às vezes 24 horas. Então, o trabalho tem que ser célere, e a Defensoria Federal é instrumentalizada no Rio de Janeiro, e os processos sobem no mesmo dia.
A gente sempre pensa que defensoria é uma esculhambação, não é verdade? Isso não é verdade na Defensoria Federal. Quem quiser ser defensor federal, hoje entra em um dos órgãos mais organizados do Poder Público Federal. E o salário é idêntico à Advocacia Pública Federal. E o status social no Rio de Janeiro é muito grande, porque a defensoria estadual lá é muito forte. Então há uma cultura de defensoria desde a década de 70. Em estados como o Rio Grande do Sul já vem enxergando esse status ao defensor. Estados como a Bahia já vem enxergando. Outros estados com maiores problemas, como Minas, como Santa Catarina, que tem uma DIN que questiona a inexistência de defensoria. Mas não ideologizemos a nossa conversa e passemos a falar de competência. Competência. A competência em juizado federal ela é delimitada por um critério simplesmente quantitativo. Isto é, as demandas não podem extravasar 60 salários mínimos como valor da causa. As demandas não podem extravasar 60 salários mínimos como valor da causa. Agora, delimitemos o seguinte: o salário mínimo, observação, da data da propositura da ação. Observação, o salário mínimo, isso pode pegar vocês em prova, o salário mínimo da data da propositura da ação. Ah, mas só foi concluída ao juiz, o juiz só despachou quando o salário mínimo já tinha aumentado. Não, mas eu propus a ação lá quando eu protocolei. Então o juiz vai ter que admitir os 60 salários como demanda. Está certo? Bom, de pronto nós temos que entender o seguinte: em juizado federal, há algumas verbas que podem extravasar os 60 salários em condenações. Vamos anotar de pronto isso. Em juizado federal, existem verbas que podem extravasar os 60 salários mínimos em condenações. 2 pontos. Primeira verba que eu posso citar aos senhores: juro legal. Quanto é o juro legal no Brasil hoje? É o melhor negócio do mundo ter ação na justiça hoje, porque é 1% ao mês. Onde é que eu consigo um investimento de 1% ao mês? Me digam que eu estou botando o que resta do meu pobre dinheiro lá. Está certo? Mas então 1% ao mês é o juro legal. E ele pode extravasar os 60 salários sem problema nenhum. Segundo elemento, correção monetária. E a correção monetária é o INPCA. A correção monetária é o INPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. É esse que adota a Justiça Federal, INPCA. E o final, o último, o terceiro, é o mais difícil. Parcelas vincendas. Ponto e olhem para mim. Ponto e olhem para mim. Parcelas vincendas, ponto e olhem para mim. Quero todo mundo olhando para mim. Eu preciso de atenção. Se nós trabalhamos com ações de trato continuado, por exemplo, pensionamento de ordem civil, previdenciária, eu não tenho como delimitar um valor da causa de forma específica se eu não tenho uma regra para as parcelas vencidas e as parcelas vincendas. Então vamos com calma. Para as parcelas vencidas, eu sempre tomarei como base todo o conjunto de parcelas vencidas. Então, as parcelas vencidas desde o pedido administrativo ou desde a citação. Vamos anotar isso. As parcelas vencidas em relações de trato continuado são contadas desde o pedido administrativo ou, se não houver, da citação. E pelo enunciado 48 do FONAGEF, podem ser renunciadas. Isso é, eu posso ter 5 anos de atraso do meu requerimento administrativo que extravase os 60 salários e o que eu faço? Não vou poder interpor ação no JEF? Não vou. Então o que eu faço? Eu renuncio ao excedente à alçada. Eu posso fazer isso? Posso. Até quando? Até a sentença. Então coloquem.
A renúncia pode ocorrer até sentença. Ela deve ocorrer antes? Deve ocorrer antes, mas pode ocorrer até sentença. Tranquilo? E quanto às vincendas, eu aplico o enunciado 17 do FONAGEF. Eu projeto 12 meses. Quanto às vincendas, eu projeto 12 meses. Quanto às vincendas, eu projeto 12 meses. E não posso renunciar. Anotem. E não posso renunciar. Porque é uma projeção de condenação. Então, se o processo durou, por exemplo, 4 anos, e eu já estava no limite ali das minhas 12 parcelas nos 60 salários, provavelmente a condenação vai ser superior a 60 salários. Ela é eficaz? É. Só que eu vou receber por precatório. É a única diferença. Então vamos anotar. Em relações de trato continuado, é possível a percepção de precatório no que concerne ao que for se desenvolvendo no trâmite da demanda. Bom, ainda algumas coisas importantes que eu quero trazer aos senhores antes de encerrar o nosso raciocínio sobre competência. Primeiro ponto essencial. A jurisprudência se consolidou no sentido de que há uma competência absoluta do domicílio do autor da demanda. Essa competência ela é elevada à condição de absoluta como funcional pelos quiovendianos ou territorial absoluta pelos não quiovendianos. Mas isso está na Constituição Federal nos artigos 109, parágrafo 2º e 3º. Então anotem, por favor. Em juizado federal, a competência é absoluta, territorial ou funcional. Aí eu estou respeitando as correntes de pensamento do processo civil, né? Vocês podem encontrar em prova. No domicílio do autor da demanda. No domicílio do autor da demanda. Isso faz, por exemplo, com que o defensor do Rio de Janeiro não possa interpor uma ação de um réu, de um autor de Duque de Caxias. Porque lá há a vara federal. Então a interiorização da Defensoria Federal se deve muito à necessidade de que todas as varas tenham acesso à justiça oficial, que é o que prevê o 134 da Constituição Cidadã. Outra situação importante que nós temos que levar em conta. Os conflitos de competência, anotem. Conflito de competência, anotem, conflito de competência entre juízes de uma mesma turma recursal, de uma mesma turma recursal, são resolvidos pela turma. Se de turmas diferentes ou regiões diferentes, aí nós vamos ter soluções díspares. Pelo seguinte, a linha A, regiões diferentes, TRFs diferentes, eu levo para quem? STJ. TRFs diferentes, um TRF da primeira com um TRF da segunda, eu levo para quem? STJ. Entenderam? Agora, se turmas dentro de um mesmo TRF, o TRF. Turmas dentro de um mesmo TRF, TRF. Vou dar 2 exemplos concretos aos senhores para não haver dúvidas. Vamos supor que um juiz do Rio de Janeiro entre em conflito com um juiz do Espírito Santo. Estou dentro do TRF da segunda, fica no TRF da segunda. Estamos juntos? Agora, se um juiz federal de juizado do Rio de Janeiro entra em conflito com um juiz de juizado do TRF da quarta, por exemplo, Porto Alegre, aí eu passo a ter um conflito entre tribunais e a questão vai para o STJ. Essa jurisprudência mudou recentemente. Quando eu tinha entre juiz federal de vara e juiz de juizado, o entendimento é que eu tinha 2 sistemas diferentes e ia para o STJ. Isso mudou. Hoje eu levo para o TRF. Estamos juntos? Bom,
Agora, para finalizar, o juizado tem competência executiva dos seus julgados. Vamos anotar. O juizado tem competência executiva dos seus julgados. E eu faço duas observações muito importantes, que estão em enunciados do FONAGEF. Primeira observação, enunciado 35 do FONAGEF. Não cabe execução provisória em juizado federal. Não cabe execução provisória em juizado federal. Agora, ponto e olhem para mim. Aqui nós temos que ter calma, pelo seguinte, tutela de saúde pode ter antecipação de tutela, não é verdade? E a antecipação de tutela, segundo o STJ, é cumprimento provisório, não é? E eu não vou dar o remédio para a pessoa, sim ou não? Claro que eu vou. Então eu tenho que filtrar constitucionalmente esse enunciado com a tutela de saúde. Vamos anotar. Filtremos constitucionalmente o enunciado em foco para a tutela de saúde. Porque senão eu vou impedir aqui a concessão de remédio em tutela antecipada, né? E aí nas minhas mãos o sangue não fica, que fique nas mãos do juiz, então. Na mão do defensor ele não vai ficar. Eu costumo dizer sempre para os meus alunos que as minhas mãos não têm sangue, tá certo? E finalmente nós não temos mais impugnação, enunciado 13. Nós não temos mais embargos, desculpem, enunciado 13, mas sim impugnação, anotem. Enunciado 13, nós não temos mais embargos, mas sim impugnação, seguindo o cumprimento de sentença. Agora eu vou ver se os alunos têm alguma dúvida que eles querem resolver ao final da nossa aula. Fala, Tessia, qual é a tua dúvida? Arsênio, segundo a Lei 10.259 do ano de 2001, quais são os réus típicos? Os réus típicos, vamos rememorar os senhores, são União, autarquias, fundações públicas e empresas públicas. Eu estou excluindo só quem da administração indireta. É melhor decorar assim, só a sociedade de economia mista. Mas ela pode ser ré atípica. Muito cuidado, pode. Tem mais alguma dúvida? Em ação de trato continuado, como funciona o teto do juizado? Vejam bem, em ações de trato continuado, como nós já falamos, e eu vou repetir aos senhores, nós temos um teto que permite tão somente a renúncia a vencidas, não permite renúncia a vincendas, e projeta 12 prestações. Tá certo? Mas eu posso renunciar a todas as vencidas? Posso. Bom, na aula de hoje, nós vimos as comunicações dos atos processuais, nós vimos a legitimidade e nós acabamos por ver competência em juizado federal. Bom, nós vamos aqui chegando ao final da nossa aula e eu só posso agradecer a atenção dos senhores e dizer que qualquer dúvida que os senhores tenham, os senhores mandem um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Eu repito, saberdireito.jus.br. E quem quiser ver a aula e não teve tempo, pegou metade da aula, pode ver no YouTube, a partir do sítio eletrônico www.youtube.com/saberdireitoaula. Está certo? E só o que eu posso dizer aos senhores é que foi um imenso prazer ter dado essas duas aulas aos senhores e que nós temos aula amanhã sobre o juizado federal também. E eu espero, senhor, a senhora, que esteja para que nós aprendamos a desenvolver bem esse procedimento que tem bibliografia escassa no Brasil. É sempre um prazer estar no STF dentro da TV Justiça.